Boa noite. Vamos iniciar, né? Tá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e abrir aqui a lista de exercícios para vocês. Então, vamos resolver algumas questões aqui da lista, né? Essa primeira eu não vou fazer, tá? Deixar por conta de vocês. Essa primeira aqui é só para demonstrar usando a definição, né? Que é aquela definição que para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que o módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta, implica em um módulo da função menos o limite menor do que epsilon, tá? Então, isso aqui eu não vou cobrar de vocês na prova, mas vocês têm que fazer essas questões aqui, né? Vale os pontos aí. Vamos ver uma de cada aqui, né? Vamos ver essa 2 aqui, questão A. Ele está pedindo para calcular usando as propriedades. A gente viu algumas propriedades, né? Quais foram? A gente viu a propriedade quando a gente tem uma função quociente, a gente pode aplicar o limite no quociente, né? O quociente do limite é o limite do quociente, né? Então, aqui, ó, limite de x ao quadrado mais 2x menos 3, quando x tende a menos 1, certo? Tudo isso sobre o limite de 4x menos 3, quando x tende a menos 1, certo? Aí daqui a gente só aplica, né? Ou você pode ir fazendo passo a passo. Vou passar aqui para baixo. Então, você pode fazer o seguinte. Limite de x ao quadrado, quando x tende a menos 1, mais, aqui eu tenho um produto de x com 2, então eu posso colocar o 2 em evidência e fazer limite de x, quando x tende a menos 1, menos o limite de 3, quando x tende a menos 1. Ou seja, eu apliquei em todos, certo? Em todos as minhas componentes da função. Isso tudo dividido pelo limite de x tendendo a menos 1, de 4x, só que o 4 ele é constante, eu posso colocar ele fora do limite, né? Vai ficar 4 aqui fora, multiplicando com o limite de x, quando x tende a menos 1, menos o limite de 3, quando x tende a menos 1. Aí a gente sabe, né, que o limite da constante é a própria constante, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, tendendo a menos 1, né? Então, vai ser menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3, já que o limite da constante é a própria constante. Tudo isso aqui dividido por 4 vezes menos 1, o limite de x, quando x tende a menos 1 é menos 1, né? Menos 3, já que é a constante aqui, o limite da constante é a própria constante. Resolvendo aqui essa equação, a gente tem, ou essa expressão numérica, né? A gente vai ter 1 positivo, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, menos 2, já que 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 3. Isso daqui dividido por menos 4, menos 3. Aqui em cima eu tenho menos 3, menos 2, menos 5, mais 1, menos 4. E aqui embaixo eu tenho menos 4, menos 3, menos 7. Menos dividido para menos, mais. Então, eu tenho 4 sétimos, certo? Então, o limite dessa função aqui é 4 sétimos, só aplicando aqui as propriedades, tá? Então, claro que dá um pouquinho de trabalho, né? Tô aplicando propriedades. Vamos ver, deixa eu ver, essa daqui, ó. Vamos ver uma aqui mais simplesinha. Essa daqui, ó. Essa C. A C, eu quero calcular o limite de x ao cubo menos 1
dividido por x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. Aqui eu tenho que aplicar o limite primeiro. Então, aplicando o limite, eu vou ter... Opa! Aplicando não. Quando eu aplico o limite, eu não preciso colocar mais LM, LIM, tá? Então, já aplicando, como está tendendo a 1, eu coloco 1 ao cubo menos 1. Isso daqui dividido por 1 ao quadrado menos 1. Certo? 1 ao cubo e 1 ao quadrado é 1. Então, fica 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Isso aqui é 0 sobre 0. Isso aqui a gente viu que é uma indeterminação. Se tem uma indeterminação, o que a gente tem que fazer? Tirar ela. Então, eu tenho que abrir esses cálculos aqui para ver o que resulta dele. Só que lá atrás, a gente sabe, né, que esse x ao cubo menos 1, eu posso escrever ele como sendo o produto de x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1, certo? E o x ao quadrado menos 1 nada mais é que a diferença de dois quadrados. Aqui é a diferença de 2 cubos e aqui é a diferença de 2 quadrados, certo? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Ou seja, é o produto da soma pela diferença. Produto da diferença pela soma, da soma pela diferença, tanto faz. E aqui é o produto de x menos 1, né? Um trinômio de primeiro grau, vezes um polinômio de segundo grau aqui. Tá? Então, a gente tem aqui a diferença de 2 cubos e a diferença de 2 quadrados. E a gente substitui no lugar da função original. Então, vai ficar o seguinte agora. O limite de x ao cubo menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1, agora vai ser limite. Quem é x ao cubo menos 1? É x menos 1. Tá aqui, ó. Certo? X menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Isso tudo, opa, isso tudo, o limite não vai, né? Dividido por x menos 1 vezes x mais 1, quando x tende a 1. Aqui o que eu posso fazer? Já que eu estou multiplicando e dividindo ao mesmo tempo, então eu posso simplificar esse com esse, já que eles são iguais, que dá 1. E 1 vezes o que sobrou é o que sobrou, né? Então vai ficar limite de x ao quadrado mais x mais 1 dividido por x mais 1, quando x tende a 1. Aplicando aqui o limite, eu vou ter que vai ser 1 ao quadrado mais 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Aqui em cima vai dar 3 e aqui embaixo vai dar 2. Pronto. Finalizamos. O limite aqui é 3 meios. Beleza? Ah, professor, não sei fazer assim. Será que isso aqui... Como é que eu sei que essa resposta está correta? É só vir aqui no GeoGebra. GeoGebra. Aqui no GeoGebra, você consegue fazer rapidamente utilizando o comando limite, tá? Então, a limite... Aí ele pergunta qual é a função. A função é... Vou abrir um parênteses aqui. X ao cubo menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Quando tende a que número? O x tende a 1. E dá um Enter. Olha o que vai aparecer aqui, ó. Mas, professor, é 1,5. O senhor falou aqui que é 3 meios. E quanto é que vale 3 meios? 3 dividido por 2. É justamente 1,5. Então tá aí, ó. O limite, ele já dá o limite automaticamente para a gente, tá? Claro que vocês vão ter mais trabalhinho, né? Vamos fazer só isso. Aqui,
Vou ver aqui mais. Dada essa função, né, calcular o limite quando x tende a 2. Tá? O limite quando x tende a 2. Eu vou pular essa daqui. Ver aqui, calcular os limites. Beleza. Essa daqui eu acho que eu já fiz uma para vocês, mas eu vou fazer de novo aqui. Olha só. Esse tipo de questão aqui, a gente é só colocar, multiplicar pelo argumento, tá? O argumento não, pelo conjugado. Olha só, vamos fazer essa daqui, ó, essa f. Essa f, ela vai me dar indeterminação, olha só. Aplicando o limite, eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 menos 2 menos a raiz quadrada de x, x não, 2, né? Já estou aplicando o limite, 2 ao quadrado menos 2 mais 2. Tudo isso aqui dividido por raiz quadrada de 2 mais 2 menos 2. Isso aqui vai dar 2 menos 2, 0, menos 2 mais 2, 0, raiz de 4 e raiz de 4, né? Raiz de 4 e raiz de 4. Raiz de 4 menos raiz de 4 é 0. E aqui embaixo a raiz de 4 é 2. 2 menos 2 também é 0. 0 sobre 0, indeterminação. Se deu indeterminação, a gente tem que tirar essa indeterminação. Como é que a gente tira a indeterminação? Olha só. Eu não posso dar resposta 0 sobre 0, tá? Se tiver assim na prova, tá errado. Então, vamos lá. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou multiplicar essa função aqui pelo seu conjugado. Só que aqui eu tenho duas raízes, duas em cima e uma embaixo. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado das duas. Qual é o conjugado da de cima? O conjugado da de cima é x ao quadrado mais x menos 2, raiz quadrada, mais raiz quadrada de x ao quadrado menos x mais 2. Então, o que é que mudou aqui? Ó? Só esse sinal, é menos, aqui é mais. Tá? Então, esse é o conjugado. Só que eu não estou multiplicando por ele só, né? Eu estou dividindo também, já que dividindo por ele mesmo vai ser 1. Certo? Então, eu estou multiplicando por um elemento neutro, que é o 1. Mais raiz quadrada de x ao quadrado menos x mais 2. Só que agora eu vou multiplicar também pelo conjugado do denominador. Qual é o conjugado? É a raiz quadrada de x. Opa, vou ajeitar isso aqui. Vai ser a raiz quadrada de x mais 2. Como aqui é menos, aqui vem vir mais 2. Dividido por raiz quadrada de x mais 2 mais 2. Beleza, o que a gente vai fazer aqui, professor? A gente vai fazer justamente aquele produto da soma pela diferença. Se eu tenho A mais B vezes A menos B, só ajeitar aqui. Eu tenho algo desse tipo, A mais B vezes A menos B. Isso aqui nada mais é do que a diferença de 2 quadrados. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Porque aqui eu tenho a diferença e aqui eu tenho a soma. Certo? Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter a diferença dos quadrados dos dois. E esse daqui vai sobrar, né? Aqui também, ó, eu vou pegar a diferença, vou multiplicar aqui pela soma. E vou obter apenas o quadrado dos dois e vai sobrar esse daqui. Então, eu vou ter o seguinte agora. Eu vou ter limite multiplicando essa expressão por essa daqui, a gente vai ter o quadrado das duas, né? Então, vai ter raiz quadrada de x ao quadrado mais x menos 2, certo?
Vou até ajeitar isso aqui. Vai ter o seguinte: limite da raiz quadrada de x ao quadrado mais x menos 2, isso daqui ao quadrado, menos raiz quadrada, isso aqui está multiplicando, tá? Deixa eu fazer assim melhor. Menos a outra raiz quadrada ao quadrado, tá? Que é x ao quadrado menos x mais 2 ao quadrado. Isso entre chaves, porque eu ainda estou multiplicando com o que sobrou, que foi esse último aqui, ó. Então vai ser raiz quadrada de x mais 2 mais 2. Certo? Isso tudo dividido. Agora eu vou multiplicar esse primeiro, certo? Com esse último aqui, ó, do denominador. Então vai ficar raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado, certo? Vezes o que sobrou. O que sobrou foi isso tudo aqui, ó. Raiz quadrada do conjugado de x ao quadrado mais x menos 2 mais raiz quadrada de x ao quadrado menos x mais 2, certo? Quando x tende a 2. Aí, resolvendo tudo aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter... Vou sair daqui. A gente vai ter o limite. Essa raiz vai embora, né? Com quadrado, essa também vai embora. E essa daqui de baixo também vai embora, certo? Então, a gente vai ficar com o quê? X ao quadrado mais x menos 2 menos... Esse menos aqui de fora vai trocar o sinal de tudo aqui de dentro. Então, quem está menos vai ficar mais, quem está mais vai ficar menos. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais x menos 2, certo? Depois eu vou fazer as operações aqui dentro. E aqui vai ficar x, raiz de x mais 2, mais 2. Beleza. E aqui eu vou ter x, essa raiz foi embora, x mais 2, menos 4. Certo? Já que 2 ao quadrado aqui é 4. Vezes tudo o que sobrou, né? Que é x ao quadrado menos mais, né? X menos 2 mais a raiz quadrada de x ao quadrado menos x mais 2. Vou ajeitar isso aqui. X ao quadrado menos x mais 2. Beleza, quando x tende a 2. Então, o limite, quando x tende a 2, né? Resolvendo isso aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Vai ter x ao quadrado menos x ao quadrado zero, certo? 2x menos 4. É isso? 2x menos 4. Então, vai ficar 2x menos 4 vezes raiz quadrada de x mais 2, mais 2. Tudo isso aqui dividido por x. 2 menos 4 é menos 2. Vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais x menos 2. Mais raiz quadrada de x ao quadrado menos x mais 2. Beleza. O que é que dá para fazer aqui agora? Dá para colocar aqui o 2 em evidência, ó, que aqui eu tenho 2 aqui e aqui eu tenho 2 vezes 2. Então, o fator comum aí é 2. Então, colocando em evidência, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer 2 vezes x menos 2 vezes o que sobrou, né? E agora é só simplificar, né? Simplificando esse x menos 2 com esse x menos 2, fica 1. Então, 1 multiplicado com o que sobrou
é o que sobrou. Então, fica limite de x tendendo a 2 de 2 raiz de 2, vou colocar assim, entre parênteses, raiz de x mais 2 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais x menos 2 mais raiz quadrada de x ao quadrado menos x mais 2. Aí aplica aqui o limite, né? Aplicando o limite, a gente vai ter o seguinte. Vai ter aqui 2 raiz de 2 mais 2, entre parênteses, né? Dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 menos 2, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 2 mais 2. Essa daqui é bem longa, né? Mas eu não pretendo colocar umas longas assim para vocês, tá? Ser as questões bem curtas. Aqui 2 menos 2 é 0, aqui menos 2 mais 2 é 0. Aqui em cima vai ficar 2 vezes raiz de 4 mais 2. E aqui embaixo vai ficar raiz de 4, né, que 2 ao quadrado é 4, mais a raiz de 4. Certo? Só que aqui em cima a raiz de 4 é 2, né? A gente sabe, então vai ficar 2 mais 2, 4. 4 vezes esses 2, 8. Aqui embaixo a raiz de 2, a raiz de 4 é 2, né? Então 2 mais 2, 4. 8 dividido para 4, 2. Então nosso limite aqui é 2, tá? Bem trabalhosa, né? Mas deu para a gente ver aqui pelo menos esse raciocínio de que temos que usar algum meio para tirar a indeterminação, tá? Vamos ver outra. Olha só, essa daqui também tem que usar essa artimanha, né? Dá para usar também. Mas tem algumas que nem precisa utilizar essa conjugado, tá? Beleza? Mas tem que prestar atenção também no grau, ó. Aqui é grau 3. Grau 3 dá para usar? Não dá, né? Mas tem uma propriedade que diz o seguinte, ó. Propriedade que diz que se a raiz cúbica de A menos a raiz cúbica de B, isso aqui vai ser igual a A menos B. Na verdade, é o contrário. Na verdade, é o contrário, tá? Aqui é A menos B vai ser igual a raiz cúbica de A menos a raiz cúbica de B. Isso aqui vezes a raiz cúbica de A ao quadrado mais a raiz cúbica com 3, tá? Raiz cúbica de A vezes B mais a raiz cúbica de B ao quadrado, tá? Então, se a gente sabe disso, então a gente pode também substituir aqui nesse caso. Beleza? Então, a gente pode utilizar aqui essa mesma resolução aqui que a gente viu agora. Tá? Ver mais o que a gente pode ver. Vamos ver aqui de limites laterais, né? É muito limite, né? São muitas questões. Calcular os limites se existirem. Então aqui, ó, a gente tem uma função, certo? Vou fazer isso daqui. Condicional, onde a gente vai ter essa função x ao quadrado menos 3x mais 2, se o x for menor ou igual que 3, ou seja, se a gente aplicar o limite dessa função x menos 3x mais 2, o x tem que tender a 3, só que a 3 pela esquerda. Por quê? Os valores de x estão à direita
estão à esquerda de 3, né? Então, o 3 está aqui, ó. Então, se os valores de x são menores ou no máximo igual, eles estão por aqui, ó. Certo? O x está por aqui. Então, se ele está por aqui, ele vai se aproximar de 3 por onde? Pela esquerda. Certo? Então, por isso que aqui é 3, tende a 3 pela esquerda. Tá? E aqui, o limite dessa função aqui, se a gente for aplicar, vai ser pela direita. Por quê? O 1 está aqui, certo? E o x é maior do que 1. Se ele é maior, ele está desse lado aqui do 1, certo? Então, ele vai se aproximar do 1 por onde? Pela direita, certo? Então, eu posso fazer o limite de 8 menos 2x quando x tende a 1. E aqui é 1, certo? Pela direita. Beleza? Então, agora eu posso aplicar o limite. O limite é da mesma forma, tá? Ficar 3 ao quadrado menos 3 vezes 1, ou vezes 3, né? Mais 2. Então, isso aqui vai ser 9 menos 9 mais 2. Certo? É 3 vezes 3 mais 2. Então, 9 menos 9 é 0. Sobra quem? Só o 2. E aqui? O limite é, aplicando o limite, 8 menos 2 vezes 1. Só que 8 menos 2 vai ser igual a 6. Aí a gente sabe lá que o limite da função, uma função qualquer, quando x tende àquele ponto, né? No caso que tende a 1, certo? Só vai existir, ou seja, ele existe se os limites laterais, aqui nesse caso ele não vai existir, tá? Dessa função. E está na cara, né? Por quê? Ó? Porque um tende a 1, o outro tende a 3, né? Então, teria que ser no mínimo a 3 aqui também embaixo, né? Eu acho que era, né? Aqui é 3. Se fosse 3, seria 3 pela direita. Seria 3 vezes 2, seria 6, né? E 6, 2 menos 6, ou 8 menos 6, 2. 2. Só esperar aqui um pouquinho. Toda vez ele faz isso aqui. Acho que é do software mesmo. Já voltou aqui. Então, vamos lá. Opa. Parece que não quer voltar. A internet está ruim. Aqui no computador já apareceu, mas no celular não está aparecendo. Agora sim, pessoal. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, eu acho que aqui é 3, tá? Vou até ajeitar depois para vocês. Aqui é 3, tá? Ajeitem aí. Então, aqui os limites laterais são iguais. Né? São iguais a 2. Logo, o limite aqui, no ponto 3, né? Quando x tende a 3, existe. Então, a gente põe esse símbolo. Então, ele existe porque o limite da função f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual ao limite da função f de x quando x tende a 3 pela direita. Então, quando os limites laterais são iguais, existe o limite no ponto. Beleza? Essas outras aqui são da mesma forma. Tá? Essa daqui eu fiz na sala da outra turma, né? Mas essa daqui é só ter aquela noção de módulo, né? Ou seja, 3x menos 2, módulo, vai ser o quê?
3x menos 2. Se x for maior ou igual a 2/3, certo? A 2/3 vai ser 3 menos 3x mais 2. Né? Troca o sinal se x for menor do que 2/3. Por que 2/3, professor? Porque se a gente pegar aqui 3x menos 2 e fazer a equação, a gente vai encontrar que essa raiz vai ser justamente 2/3. Então, igual a 2/3. Então, para valores maiores ou iguais, eu vou ter sempre a parte positiva, né? E para valores menores, parte negativa. Por quê? Isso aqui é uma reta. Então, aqui passa pelo ponto aqui 2/3. Então, passando por esse ponto aqui a minha reta, né? Eu tenho aqui valores positivos para maiores do que ele e valores negativos para menores que ele. Então, por isso que aqui eu tenho esse formato aqui do módulo, né? Vamos ver outras aqui. Presente graficamente. É interessante, mas é bem parecido com aquela outra. Essa daqui é bem fácil. Olha só. Qual função corresponde ao gráfico a seguir? Então, aqui ele dá o gráfico. Aqui ele está dizendo que eu tenho um pontinho aqui, ó, no 2. Eu tenho aqui que no ponto 0, na origem, né? O 0 não entra. Então, qual dessas seriam, né? Lembrando que aqui, ó, essa parte aqui, meu gráfico, é o gráfico x, né? Ou seja, o gráfico da função identidade. Ou seja, é quando eu tenho y igual a x. E aqui, esse outro lado é quando eu tenho y igual a menos x, certo? Já que eu tenho imagens iguais aqui, ó. 1, 2, 2. Aqui provavelmente seria o 3, 3. Menos 1, 1. Menos 2, 2. Menos 3, 3 por aqui, né? Então, teria o quê? Só correspondências de valores positivos na minha imagem, né? Então, a minha imagem, quando está nesse caso aqui, eu tenho as minhas imagens não negativas, né? Ou seja, quando eu tenho algo desse tipo, eu tenho uma função modular. Então, isso aqui é uma função, digamos, modular, né? Porém, aqui tem algumas condições, né? Ou seja, é uma função condicional. Então, para valores menores do que zero, eu tenho essa parte aqui do gráfico, né? Ou seja, valores menores que zero estão aqui, certo? Então, quando eu me aproximo de zero pela esquerda, né? Eu tenho esse gráfico aqui que ele está tendendo a zero, né? Está tendendo. Então, nesse caso aqui, quando eu me aproximo de zero, ou seja, os valores estão decaindo, né? Então, aqui eu vou ter aqui minha função negativa, né? Ou seja, eu vou ter aqui x menos x, certo? Para valores menores que quem? Do que zero, né? Então, x menos x para valores menores que zero. Tá aqui, ó. Para valores menores que zero, eu tenho menos x. Para valores menores que zero, eu tenho menos x. Certo? Essa daqui já está errada, que não é menor que menos 2 e nem maior que menos 2. Está errado. Essa daqui não é maior que zero, tem que ser menor. Então, é uma dessas duas, né? Vamos lá para outra parte, ó. Aqui eu tenho valores positivos, certo? Então, aqui, quando eu me aproximo de zero, eu tenho, pela direita, né? Eu tenho y igual a x. Ou seja, eu vou ter x se o x é maior do que zero. Então, se o x é maior do que zero, está bem aqui, ó. Se o x é maior do que zero, está aqui. Então, só pode ser a letra D, né?
E, é claro, se os y, se o x é igual a zero, eu vou ter apenas o ponto 2, certo? Então, tá aí. Essa é a nossa função condicional que a gente estava procurando, que está representada por esse gráfico, né? Exatamente a questão, o item D. Tá? Essa daqui é a única de marcar, tá? Porque eu não gosto de colocar questões de marcar, não. Então, não esperem questões de múltipla escolha, tá? Vamos lá, mais algumas aqui. Aqui, ó. X está tendendo a zero, certo? Vou calcular esse limite aqui, ó. Aqui a gente pode simplificar, né? A gente pode fazer assim, ó, limite de x tendendo a zero. E como aqui em cima tem um x, eu posso simplificar um x daqui com um x daqui, que fica 2 só embaixo. Né? Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Beleza. E agora, a gente pode aplicar? Aplica aqui, ó. Vai dar 1 sobre 0 ao quadrado, que é 1 sobre 0. Não pode, tá? Então, se não pode, a gente tem que fazer algo diferente aqui, atendendo a zero. Então, a gente vai estudar o sinal dessa função quando tende a zero pela esquerda e pela direita, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte. Pode fazer uma tabelinha também, né? Não tem problema. Então, a gente pode atribuir valores para x quando ele está à esquerda de zero, né? À esquerda de zero. Posso pegar menos 1, posso pegar menos 0,5, né? Posso pegar aqui menos 0,1, certo? Substituindo aqui na nossa função, a gente vai ter 1, certo? Os nossos f's pela esquerda, certo? Vão ser 1. Esse 0,5 ao quadrado vai ser 0,25 positivo, né? Então, a gente vai ter aqui 25 sobre 100. Então, é 100 dividido para 25 vai dar 4. 4 positivo, certo? Se for 0,1, a gente vai ter 0,01. Então, aqui, ó, já vai ser 100, certo? Se a gente for substituir aqui nessa função, tá? Ou seja, se a gente tiver 1 sobre menos 1 ao quadrado, isso aqui vai ser 1 sobre 1, que vai ser 1 ao quadrado, 1, né? Vai ser 1. Precisa ao quadrado, né? Já coloquei. 1 sobre 1, que é igual a 1. Se a gente tiver menos 0,5 ao quadrado, isso aqui é 1 sobre 0,25 positivo. Só que isso aqui é 1 sobre 25 sobre 100. Né? Então, invertendo aqui, a gente vai ter 100 dividido por 25, que é 4. Certo? E assim para os outros. Né? Então, aqui está crescendo muito rápido. Se cresceu muito rápido, a gente diz que está indo para mais infinito. Então, quando tende a o limite dessa função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero pela esquerda, está indo para mais infinito. Tá? E quando a gente pega valores pela direita, ou seja, qual vai ser as imagens pela direita de zero? Então, aqui, ó, pela direita de zero, a gente pode pegar 1 positivo, o 0,5 positivo e o 0,1 positivo. Vai dar o mesmo resultado, ó, 1, 4, 100. Tá? Que elevado ao quadrado vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, também está tendendo a mais infinito, está crescendo muito rápido. Certo? Quanto mais se aproxima de zero. Então, o limite aqui, nesse caso, né, o limite da mesma função, quando x tende a zero pela direita,
vai para mais infinito. Então, se os limites são iguais, então a gente conclui que o limite dessa função está indo para mais infinito. Tá? Pelo? Beleza. Então tá aí. Não tem muito segredo aqui, né? Mas também a gente pode fazer outro tipo de estudo, né? Aqui, não tem problema. Mas esse daqui é o mais usual. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver mais outro aqui. Para a gente finalizar. Essas aqui são bem parecidas com aquelas outras. Ah, vamos ver aqui limites infinitos, né? Vamos ver aqui. Vamos ver só mais duas aqui. Aqui, ó, limites infinitos são mais simples, tá? Olha só. Vamos fazer essa daqui, ó. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Fazer essa f. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Aplicando a propriedade, a gente vai ter o quê? Limite, raiz quadrada, né? Na verdade, do limite de x ao quadrado menos 2x mais 2. Quando x tende a menos infinito. Tudo isso sobre o limite de x mais 1 quando x tende a menos infinito. Isso aqui é uma propriedade, a gente pode fazer. Então, eu posso fazer o seguinte também, ó. Posso dividir todos esses números pelo o x de maior grau, ou seja, eu vou ter raiz quadrada do limite. Qual é o maior grau aqui? É o 2, x ao quadrado. Então, eu vou dividir tudo por x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos 2x dividido por x ao quadrado, menos 2 dividido por x ao quadrado. Quando x tende a menos infinito. Isso tudo dividido por limite. Aqui embaixo, o maior grau, posso colocar x ao quadrado também, não tem problema. X dividido por x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Quando x tende a menos infinito. Beleza. Aqui, deixa eu ajeitar essa raiz quadrada aqui. Essas igualdades, né? A igualdade tem que estar aqui. E aqui, raiz quadrada. Beleza. Só que a gente pode simplificar, né? Vai ficar o quê? Limite, ou raiz quadrada, né? Do limite. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Menos x dividido por x ao quadrado, 2x, né? Dividido por x ao quadrado é 2 dividido por x. Menos 2 dividido por x ao quadrado. Quando x tende a menos infinito. Isso tudo dividido por limite. X dividido por x ao quadrado é x. 1 sobre x, na verdade. 1 sobre x. Mais 1 sobre x ao quadrado. Quando x tende a menos infinito. Não, aqui eu acho que não, aqui eu não poderia fazer isso, né? Eu posso dividir só por x. Então, x dividido por x. Mas o grau maior aqui é o x aqui embaixo, né? Ou é 1, né? O grau. Não é 1. Então aqui ficaria só 1 aqui, né? Então, x dividido por x é 1. O limite de 1 mais 1 sobre x. O x tende a menos infinito. Aí a gente sabe daquela propriedade que fala o seguinte, que o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais ou a menos infinito, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Independente de ir para mais ou menos infinito, é zero.
Então, a gente tem o seguinte, que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, vai sobrar o quê? Raiz quadrada de 1, certo? Aplicando o limite já, tá? Porque aqui em cima só vai ficar o 1. E o limite da constante é ela mesma. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 sobre 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 1, certo? Vai ficar igual a 1. Então, esse é o nosso limite. Tá? Claro que eu poderia facilitar aqui de outras formas, né? Mas vai depender de vocês aí, como resolver essas questões. Tá? Aqui, ó, por exemplo, esse tipo de questão aqui a gente pode utilizar a substituição. Aqui, a gente vai sempre utilizar o teorema fundamental, o teorema não, desculpa, é o limite fundamental trigonométrico, tá? Então, esse limite fundamental trigonométrico, ele é dado como sendo o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero. Isso aqui a gente já viu. Só que aqui, ó, não tem seno em cima e o x embaixo, né? Tá 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Só que a gente sabe, pela identidade fundamental trigonométrica, que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E se a gente passar para o outro lado, subtraindo, eu tenho que seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, esse 1 menos cosseno ao quadrado eu posso substituir por seno de x ao quadrado. Então, esse limite aqui vai ficar limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, com x tendendo a zero. Certo? Aí eu posso colocar tudo ao quadrado, né? Ou seja, seno de x sobre x, isso tudo ao quadrado quando x tende a zero. Certo? E a gente sabe que isso aqui vai ser 1, o limite disso aqui de dentro do parênteses, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado, que é igual a 1. Pronto, já fizemos. Vou fazer essa outra aqui, ó. Essa B. Aqui está mais fácil, né? Já está nesse formato. Só que o argumento do seno tem que ser o mesmo embaixo. Então, a gente pode multiplicar por 3 embaixo e em cima. Ou seja, a gente está multiplicando por quem? Por 1, certo? Porque esse 1 eu quero que seja 3 sobre 3. Então, a gente vai ter um novo limite sendo limite de seno de 3x sobre 2 vezes 3x, certo? Com x tendendo a zero. Por que eu fiz assim? Porque eu quero colocar esse x em evidência, né? Já que a gente pode colocar em evidência, mas ele não vai sozinho, né? Já que eu tenho 1 multiplicando aqui em cima. Então, ele vai como 1/2 vezes o limite de seno de 3x sobre 3x, quando x tendendo a zero. E aqui é justamente o teorema fundamental, o limite fundamental trigonométrico. Ou seja, o argumento aqui do seno é igual ao seu denominador. Logo, isso aqui vai ser 1. Então, eu vou ter 1/2 vezes 1, que é 1/2. Então, opa, 1/3 não, 1/2, né? Então, o limite aqui vai ser 1/2. Beleza? Então, tá aí. E essas outras são da mesma forma, tá? Vou só voltar aqui. Isso nunca tinha acontecido. Talvez seja a internet. Nunca tinha acontecido 2 vezes na mesma aula. Vamos resolver uma dessas aqui, ó. Tá? Eu até fiz uma bem mais difícil para vocês, né? Essa daqui, talvez eu até traga uma explicaçãozinha para vocês. Então aqui, ó, essa partezinha aqui está dizendo que eu tenho que esse limite aqui vai ser sempre o número de Euler, né?
A gente viu isso nas aulas que estão gravadas, né? Também, ó, tanto faz se está indo para mais infinito ou menos infinito. Só que aqui, ó, a gente está vendo que não está igual aquilo, né? Aqui eu tenho 1 mais 1 sobre x elevado a x. E aqui não está igual. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que transformar isso aqui em algo parecido. Eu vou fazer uma mudança de variável. Vou pegar esse 1 mais 3 sobre x, vou fazer essa b, tá? Isso aqui tem que ser igual a 1 mais 1 sobre y, certo? Tem que ser nesse formato aqui que eu quero. Então, eu vou substituir. Fazendo aqui as operações, né? Eu vou ter 3x igual, passo esse 1 para o outro lado, fica 1 menos 1 mais 1 sobre y. E esse 1 menos 1 vai embora, né? Fica apenas com 3x igual a 1 sobre y. 3 sobre x e 1 sobre y. Multiplicando cruzado aqui, né? Meio pelos extremos, a gente vai ter que y, 3y, vai ser igual a x. Ou x igual a 3y, né? Tanto faz. Então, x, vou escrever assim melhor. Então, x, 1 vezes x é x, e 3 vezes y, 3y. Então, esse x aí a gente vai trocar por 3y. E vamos ver o que acontece. Então, aqui, a gente vai ter limite de y, agora tendendo a menos infinito, tá? De 1 mais 3 sobre 3y, já que o x é 3y, elevado a 3y, certo? Aqui eu posso simplificar, né? Esse 3 com esse 3 fica 1. Então, vou ter limite de y tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre y elevado a 3y. Opa, tem um problema aqui, professor. Aqui não apareceu só o x ou só o y, apareceu 3y. A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer isso aqui sendo limite de y tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre y elevado a y elevado a 3. Já que isso ali é uma multiplicação, né? 3 vezes y. Eu posso fazer potência de potência, certo? Posso fazer isso aqui, potência de potência. Então, eu posso ter justamente isso aqui. Aí a gente sabe que tem a propriedade, onde a gente pode fazer limite, passar para dentro, né? E fazer limite de 1 mais 1 sobre y elevado a y, quando y tende a menos infinito, certo? Isso tudo elevado ao cubo. Então, isso aqui a gente já sabe que é E, número de Euler, e elevado ao cubo. Pronto. Já finalizamos. É bem simples. Isso aqui não tem muito segredo. Sempre que eu fizer assim, eu tenho que colocar, usar, né, o teorema. Aqui, essa última está pedindo para encontrar as assíntotas verticais e horizontais, né? Vamos fazer essa última aqui, ó. Essa C. Essa C, a gente sabe que para encontrar as assíntotas, né, a assíntota horizontal, certo? Eu tenho que fazer o seguinte. A assíntota horizontal, eu tenho que fazer o limite de 2x menos 1 sobre x, quando x tende a, nesse caso, 0. Por que 0? Porque a restrição aqui é que eu não posso ter esse x igual a 0, tem que ser diferente de 0. Então, ele tem que tender a 0. Só que ele tem que tender a 0 pela esquerda e também tem que tender a 0 pela direita. E a gente vai verificar aqui
esses limites, né, quando tende a zero pela direita. Na verdade, tende a zero. Isso aqui na verdade, não é horizontal, é vertical, né? Vertical. Já que tende a zero, né? A restrição. Quando eu estou ligando o limite à restrição, é porque essa assíntota, ela sempre vai ser a assíntota vertical, tá? Então, aqui, quando a gente aplicar aqui, a gente vai ver o seguinte, que o limite dessa função, quando x tende a zero pela direita, a gente pode ir fazendo aproximações, tá? Mas pela esquerda de zero, né? Mas a gente vai observar o seguinte, que a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, limite de 2x sobre x menos 1 sobre x. O x tende a zero pela esquerda. Simplificando isso aqui, a gente vai ter limite de 2 menos 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Dessa função aqui, a gente já viu que o limite dela, de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, isso aqui vai para menos infinito. E quando o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, ele vai para mais infinito. Então, o limite dessa função não existe, né? Só que aqui é menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Esse menos aqui, ele está fazendo menos vezes menos. Menos vezes menos, mais infinito. Mais 2 vai continuar indo para mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. Certo? O limite aqui de 2 menos 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, tá? Então, nesse caso aqui, o limite também está indo para infinito. Só que nesse caso aqui, como está indo para mais infinito, aqui, como multiplica por menos 1, vai para menos infinito. Inverteu a ordem, né? Está indo para menos infinito. Então, nesse caso, né, a gente tem que a assíntota, a nossa assíntota mesmo, ela é o zero, né? Nesse caso. Então, a assíntota é assíntota vertical, x igual a zero. Certo? Deixa eu ver, só verificar aqui. GeoGebra. Então, aqui a gente tem 2x sobre x. 2x menos 1, né? 2x menos... Opa, 2x menos 1 sobre x. É isso mesmo. Então, aqui, ó, nossa assíntota vertical é essa daqui, certo? E justamente, ó, o gráfico não toca ela. Já a nossa assíntota horizontal, a assíntota horizontal, a gente encontra ela fazendo o seguinte, aplicando o limite quando x tende a mais infinito, né, da função 2 menos 1 sobre x. Eu vou usar essa forma simplificada porque fica mais fácil. Por quê? Fazendo isso, aplicando o limite aqui, a gente acabou de ver que isso aqui vai para zero. O que sobra? Só o 2. A mesma coisa acontece se a gente pegar o limite de 2 menos 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Então, isso aqui também vai para zero, só sobra o 2. Limites são iguais, logo, a nossa assíntota horizontal é y igual a 2. Tá? Então, as assíntotas, a assíntota vertical aqui, a assíntota vertical é sempre x igual a algum número, tá? E a horizontal é sempre
y igual a alguma coisa. Beleza? Então, tá aí. Essa revisão aqui eu acho que já ajuda bastante vocês, tá? Então aqui, ó, também, ó, você observar justamente, ó, a reta aqui, ó, passa a uma constante aqui em 2 e o gráfico não toca essa reta, tá? O gráfico em verde não toca a reta, que é justamente a nossa assíntota, beleza? A assíntota horizontal e a nossa assíntota vertical é esta. Ela coincide com o eixo X, ou o eixo Y, tá? Então tá aí. Realmente, tá corretinho. E é isso, pessoal. Pode cair qualquer questão desse tipo aqui, que estão na lista de exercícios, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Eu vou explicar também como é que vai ser a prova como é que vai ocorrer a prova também, né? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Beleza? É isso. Tchau, tchau. E estudem bastante que a gente vai ver a nossa prova aí sexta-feira, né? Beleza? Sexta-feira para a turma 2001. Tá? E terça-feira eu vou fazer a mesma prova para a turma 3001, tá? A gente está atrasado, está muito atrasado, né? Teve 2 feriados seguidos na terça, mas a turma 2001 é na sexta agora, dia 15, e dia 19, se eu não me engano. Isso, dia 19 é da turma 3001. Então é isso. Tchau, tchau e até.